E bom dia, viajantes, aventureiros, tudo bem? Saindo aqui de Paicines, de San Benito, o RV Resort aqui do Thousand Trails, seguindo viagem agora à cidade de Nicolaus, que fica mais ao norte, aos poucos subindo. Essa vai ser minha última parada depois que eu vou para casa. Vai ser mais umas 3 horas de viagem. Depois estou planejando em dirigir umas 4 ou 5, ficar no Camping World da vida, algum lugar assim, e depois eu chego em casa, se Deus quiser. Então vamos lá. Esse lugar aí vai ser um dos menores também, acho que tem só umas 150 baias aí para parar. Esse aqui foi um lugar maravilhoso, tranquilo, quietinho, do jeito que eu gosto. Não tem muita atração turística aqui pela redondeza, mas tem natureza. Isso aqui importa. E tem sol pra gente ficar aquecidinho. Apesar que na noite ficou aí uns 6, 7 graus, mas com o aquecedor deu pra ficar quentinho aí. Então vamos embora. Bonitinhos esses trailers, né? Congratulations again! Eu falando com o senhor aí que comprou esse que é o trailer que eu quero. Esse tem um slide out, que é uma parte que empurra para fora, para dar um pouco mais espaço lá dentro, mas fica muito pesado pro meu carro puxar. Então, para vocês aí que chegaram há pouco, chegaram agora, seu primeiro vídeo, ou já assistiu algum anterior e não assistiu mais, eu tô fazendo viagens aqui na costa do Pacífico, na área do Pacífico, Oregon, Washington e Califórnia. Como eu moro em Oregon, aquela região toda eu já conheço muito bem, de olhos fechados. Washington também já estou conhecendo bastante, conheci todos os lados de Washington. E na Califórnia, como é grande, ao pouco a gente vai explorando. E a intenção é mostrar para vocês aí como é que funciona o sistema de campismo aqui nos Estados Unidos, e mais nessa parte de Oregon e do Pacific Northwest, que é a área de Washington e Oregon. Para vocês que estão fazendo esse trajeto, tem muitas pessoas que fazem isso, o trajeto do Brasil até o Alasca, né? Tem que passar por essa região. Então espero que esses vídeos aqui ajudem a vocês identificarem áreas para ficar, lugares para fazer turismo, e faça a sua viagem ser um pouco mais tranquila. Porque quando eu vejo os vlogs aí de outras pessoas, a maioria deles não conversa com as pessoas locais, eles fecham os olhos e seguem viagem com destino ao Alasca e não aproveitam muito bem a parte do conhecimento do americano em geral. Conversar com eles, saber como é que funciona o sistema aqui, dicas, coisa e tal. E daí você vai caminhando, quando o dia tá bonito assim, daí você vê uma pessoa com uma placa do Texas ou da Arizona, daí você senta, fica à distância hoje em dia, conversa, pergunta lugares para ir e tal. E daí isso te dá mais ideias de onde conhecer aqui dentro dos Estados Unidos. Tem gente, esse parque aqui tão grande que às vezes até precisa mesmo desse carrinho de golfe ali. Tá aí, ó, um dos esportes favoritos deles aqui é jogar ferradura. Então, recomendações que nessa parte do ano, nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro, a maioria das pessoas que fazem campismo, eles vão para essa região aqui, o sul da Califórnia. Na verdade agora eu estou na parte central, mas daí vão para lá, vão para o Texas, sul do Texas, Flórida, para escapar do frio que está um pouco lá mais para cima. Então, se vocês estão fazendo esse trajeto para o Alasca, recomendação, dependendo da época que vocês vêm, não vai visitar os parques nacionais durante o verão, junho, julho, até no fim de maio, porque é uma aglomeração, tem que comprar tickets de antecedência e é quase impossível se desfrutar do lugar, porque tem tantas pessoas, parece uma Disneylândia no dia de feriado, entendeu? Então não vale a pena. Então a recomendação, se vem nessa época, que a maioria acho que parece que sai em fevereiro, março, visite os parques nacionais dessa região aqui, veja a altitude do lugar, porque se for a mais de 2.000, 3.000 pés de altitude, com certeza vai ter áreas com neve, daí fica mais difícil de passear. Conheça os parques aqui e daí em abril suba para o Alasca. Vai aos poucos, rodeando a costa aqui de Califórnia, Oregon, Washington, e daí em junho você já está entrando no Alasca. Daí na volta, se for agosto,
Se você vai em junho, você costuma ficar mais ou menos um mês e um pouquinho no Alasca. Daí você pode começar a voltar no meio de agosto. Se ficar até perto de setembro, já pode começar a neve, e daí você pode ficar preso lá no Alasca, que vai ser muito complicado. E daí você começa a descer, e setembro é uma época ideal para explorar praticamente todos os parques nacionais, tipo os que tem aqui, né, o Yosemite, Yellowstone, todos esses que tem aqui na região de Montana, Wyoming, porque daí vai ter menos turistas, que as crianças já voltaram para as aulas. Então essas são as minhas recomendações. Tá vendo? Vizinhança aqui, todo mundo cumprimenta, fala oizinho, fala tchauzinho. Gente boa. É uma comunidade com muito suporte um ao outro. Isso aí, pessoal. Dando aqui um bye-bye aqui pro Thousand Trails de San Benito. Quem está à procura de sol, tranquilidade, aqui eu recomendo. Mas ele disse que em fevereiro fica muito frio, que não é uma boa época para ir não. Como a gente está no começo de janeiro aí, ainda o tempo está gostoso. Depois que vi o preço da gasolina ali, R$3,89, eu saí da estrada correndo. Falei, aqui mesmo. Tenho pago R$4,50, R$4,60. Precisava de metade de tanque. Então, completei o tanque. Aqui tem também muito na estrada, costuma ser mais nas freeway. Esse posto de gasolina chamado Love's. Tem uns outros dois parecidos. E eles têm um sistema para os caminhoneiros, né? Tem máquina de lavar roupa, tem chuveiro. Eu perguntei ali há pouco quanto que custa a chuveirada, é $14. Não tem tempo, então se quiser ficar uma hora tomando banho, você fica. Parei também, aproveitei e comprei ali nesse lugar aqui o Taco Del Mar. Desculpa aí. Parece ser uns tacos um pouquinho mais diferenciado, porque aqueles do Taco Bell é bem mais barato. $11, 2 tacos. Falei, espero que seja bom, né? Então vai ser minha janta e meu almoço. Então vamos embora, pessoal. Ainda falta aí 2 horas de viagem. Pois é, cheguei aqui, Lake Meeting, depois de 3 horas e meia de viagem, hein? Cheguei. Foi ali na área de recepção, um monte de papel, que não pode, blá blá blá, onde é que coloca os papel. Esse aqui já é do antigo. Comparado com o outro, obviamente, muito menor. Aqui tem só 108 baias. Metade é com forro cup, água, esgoto, energia. E outra metade não é. Então vamos ver se a gente dá sorte, porque a primeira chegou, o que achar é o que você, né? Quem chega primeiro pega o que tem. Tá vendo? Tem aqui, ó. Vai ser mais apertadinho, um bem pertinho do outro, mas são sites menores, então não é bom para esses gigantescos aqui. Então o pessoal possivelmente vai mais lá pro outro lá atrás, que são os sites mais largos. Aqui o tal do Lago Minden. Gosto de ficar perto do banheiro, porque daí não preciso ficar sujando o meu tanque. Nossa, coisa esquisita. Primeira vez que estou vindo nesse parque aqui. Tô meio apertadinho, parece que sai e entra no mesmo lugar, sozinho, estreita. Mas como aqui é só de passagem, não estou importando muito não. Ah, já vi o banheiro ali. Vamos ver se para aquele lado tem alguma coisa. Boa tarde, aventureiros. Beleza? Estou aqui em outro parque do sistema do Thousand Trails. Hoje é dia 12 de janeiro de 2022. E esse lugar aqui fica no trajeto voltando para casa, lá para Oregon. Então é o último lugar que tem o parque do Thousand Trails antes que eu chegue lá na divisa do estado de Oregon e volte para casa. Então eu nunca vim aqui, então eu quis aproveitar o passeio para falar, vamos conhecer esse parque também. Não é dos mais bonitos, tem umas 150 baias mais ou menos. Então aqui do Lodge, estão chegando mais viajantes. Esse horário costuma chegar o pessoal, 2 horas, 3 horas da tarde. Aqui tem um restaurante, vamos dar uma olhadinha? Na verdade nem precisa entrar dentro do restaurante, né? Só ver o que tem aqui. Tem nada.
Aqui eles recebem pacotes, mas eles cobram $10 por pacote, se vier pelo FedEx. Escritório é uma área meio assim, diríamos aí, não é muito agradável comparado com os outros, porque são... A área legal aqui que fica ao lado do lago, é que tem áreas abertas para você poder sentar, poder trabalhar. O Wi-Fi aqui é péssimo. Olha lá, pulou um peixão lá, tem carpa, tem outros tipos de peixe aqui. Tem que pagar $6 para licença e vale 24 horas. E também se você tiver seu barquinho e tal. Vamos entrar. Ver o preço das comidas aqui. Porque aqui perto não tem nada. Cidade mais próxima, acho que fica uns 20 minutos daqui. É a média de 7, 8 dólares aí o sanduíche, o burrito. A média de preço. Como eu falei, essas construções aqui já são meio velhinhas, né? Então dá uma impressão aí da gente estar num lugar não muito legal. Mas tem tudo que você precisa. Tem um restaurantezinho ali, fui lá dentro, tem umas comidas legais. Preço acessível. Aqui tem 2 lodges. Esse aqui é o Lodge A. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Coisa gelada, ovos, tudo mais. Não tem preço, então não vou ficar perguntando o preço para não incomodar a mulher, né? São 3 banheiros. Muito limpinho. Essa parte tá boa. Muito limpinho. O aquecedor fica ligado, então tá ali quentinho. Tem área aqui, as máquinas de lavar roupa. $2 para lavar. E acho que é R$1,75 para secar, uma coisa parecida. Campozinho ali de vôlei. Tem o mini golf. Mas pessoal, aqui a maioria que vem nessa época aqui são os que vivem permanente nesse tipo de estilo de vida. Então eles nem saem para brincar, pra fazer nada. Aquelas maiores ali, né? Acho que eram 8 pessoas que cabem ali dentro. Então se for compartilhar com alguém. É um lago bonito. Mas eu não queria estar aqui durante a época de mosquito. Imagina. Essa área B aqui toda para a barraca que está fechada por causa do inverno. Legal que quando vê as fotos desse lugar aqui parece ser tudo bonito, maravilhoso. E é bonito. Mas na hora que você chega ali nos lodges, tristeza. Então essa aqui é a seção D, que está aberta, mas aqui é só água e eletricidade. Para vocês verem, né, o tanto de coisa que eu já vi jogada no lixo aqui, não tem nada de errado com isso aí. Deve ser o cachorrinho que morreu, o coelhinho da Índia, seja lá o que for. Eu já vi um monte de coisa de trailer praticamente nova aí, esses encostos para colocar no chão, apoio. São poucas áreas que estão abertas, mas tem eletricidade, água. Falaram lá também que o banheiro dessa área aqui está fechada para reforma. Então não é legal. Eu gosto de ter um banheirinho aí para ir fazer minhas necessidades, para não precisar usar o do trailer e sujar o tanque. Bom, outra razão para escolher esse lado aqui também, que vocês viram ali do meu lado, as baiazinhas são bem pequenininhas e não tem muito espaço entre um trailer e outro. E esse aqui parece ser bem mais, ter bem mais espaço. Uma areazinha aqui para limpar peixe, se você é bom pescador. Chegando aí 4h30 da tarde, já o pôr do sol aqui está mais ou menos às 5 horas da tarde. Então esse é o tipo de estrutura que um parque particular te dá. Parques estaduais, municipais e do condado não tem essa estrutura. Alguns aqui eu já mostrei são maiores, outros são menores. Mas dependendo da localização, tem todas essas facilidades aqui. Imagina que legal juntar um grupo grande aqui, vir jogar bola, fazer churrasco, pescar. Então isso aqui é a área C. Então tem A, B, C e D. A B que fica mais para trás ali só de barracas. A, C e D para trailers. Ó, tem ali um pavilhão, tem até uma pequena plantação ali de uvas. A área do cachorro que eu falei para vocês que praticamente todos os lugares tem. Lá atrás uma grande área para armazenar seus trailers.
Aqui às vezes quando estão todas as áreas, as baias tomadas, eles ainda têm umas extras que você pode parar, que fala o dry camping, que é onde é que não tem água, eletricidade, não tem nada. Aqui deve ter uma área também que você pode trazer seus cavalos, mas essa época deve estar fechada. E sabe o que acontece às vezes? As pessoas estão muito doentes, daí não tem como vir buscar, daí acaba abandonando aí. Se eu perguntar lá na frente, com certeza deve ter algum trailer aí que tá aí pra vender. Deixa eu ver. Você tem muito trailer largado aí. Um ali, ó, tá vendo, por exemplo, esse primeiro aqui tá falando que era pra ficar até dia 12 de dezembro. Já passou, né? Pois bem, conquistei meu objetivo da volta no lago inteiro. Deu 3 km e 1 hora para dar uma volta inteira, dando umas paradinhas, né? Pois é, o sol está quase indo embora. Então voltar para minha casinha. São 5 horas da tarde, mas como eu janto, tomo café cedo, eu vou jantar, que eu tô com fome. Então é isso aí, pessoal. Se tiver mais alguma coisa interessante para mostrar aqui, eu mostro para vocês. Foi um mini tour. Eu gosto de separar os vídeos agora, porque tem uns gringos aí que vêm para essa região também, e eles querem saber como é que é o camping, né, daqui do Thousand Trails. Então quem sabe qualquer dia eu converto esses vídeos aí, transformo eles em inglês, mostrar pra moçada aí. Então abraço a todos aí, até a próxima. Eu possivelmente vou na cidade de San Diego de Sacramento, para mostrar para vocês o Old Downtown, que é interessante por lá. Então abração a todos aí.